Jadson marcou gol hoje, um gol de voleio, e teoricamente, né, ele já está apto a jogar, mas é jovem ainda. O que você pensa, já que na teoria o mercado está complicado, o que você pensa com o que você tem em relação ao camisa 9 e a referência? Começando pelo Matheus, oficialmente não tem nada, tá? Pelo que me passaram, tanto que jogou lá hoje, bom, enfim. Então, esquece, nem tá aqui dentro do clube, não dá nem para falar ainda. Não, eu já falei sobre isso, eu começo a projetar o Red Bull amanhã, né? Começo a escutar meus auxiliares, escutar minha comissão para tomar a melhor decisão. Carille, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da lateral esquerda, né? O Juninho Capixaba chegou, vem sendo titular, vem sendo muito criticado, errando muitos passes, talvez um pouco inseguro. Claro que essa é uma análise minha, queria saber a sua análise. E na reserva hoje, por exemplo, você tinha um Maicon, que muitas vezes vem fazendo essa função de lateral esquerdo, e o Moisés e o Guilherme Romão não foram sequer relacionados. É uma posição que te preocupa, ainda mais pensando a longo prazo, que você vai ter competições importantes, como, por exemplo, a Libertadores da América? Então, eu gosto de analisar um todo. Muita gente precisa ser melhor. Ele também, outros jogadores também. É jovem, 20 anos, jogou poucos jogos pelo Bahia e já foi contratado aqui pelo Corinthians. Mostrou muita qualidade técnica nos primeiros jogos, né? Através talvez de uma confiança que não esteja tão grande. Também está errando coisas que a gente sabe que ele não pode errar. Mas no geral a gente tem que melhorar a equipe toda, melhorar o elenco todo para a gente fazer um ótimo ano. Fábio, eu queria saber em relação ao Pedrinho, ele não foi relacionado, não vem sendo relacionado. Pedrinho, nos últimos jogos, é alguma coisa, é opção técnica ou tem alguma questão física? Questão médica, tá passando por um processo aí, a gente tem que ter muito cuidado, né? Alguns problemas aí que o outro departamento pode falar sobre isso, não sou eu com mais detalhes, mas não é questão técnica, primeiro é cuidar da saúde do garoto aí, mas daqui a um pouquinho ele vai estar reintegrado. Tá aí uma entrevista coletiva do técnico Fábio Carille depois da derrota do Corinthians, segunda derrota consecutiva no campeonato, primeiro para o Santo André, agora para o São Bento, 1-0 São Bento essa noite na Arena Corinthians. Vamos até então a Arena Corinthians, porque o Gudrian Neufert tem as informações de momento do clima por lá depois da derrota do Corinthians. Alô, Gudrian. Boa noite, amigos do Central Fox. O clima não é dos melhores, segunda derrota consecutiva e já reflete nas arquibancadas. Apenas 14 mil, pouquinho mais de 14 mil torcedores acompanharam mais essa derrota do Corinthians. A gente já está posicionado aqui na zona mista e vamos ouvir os jogadores, o que eles têm a dizer em relação a esta partida. O zagueiro Henrique estreou com a camisa do Corinthians, não foi a estreia com a qual ele sonhava, e o Marquinhos Gabriel também começou como titular. Depois, no segundo tempo, o técnico Fábio Carille lançou mão até do veterano Danilo, mas não foi suficiente. O Corinthians chutou 21 vezes, em apenas 4 em direção ao gol. Muito pouco para o campeão brasileiro e para quem defende o título paulista. Eu volto com você, Ilan. Legal, Gudrian Neufert, daqui a pouco as entrevistas direto da Arena Corinthians, também o comentário de Rodrigo Bueno sobre essa segunda derrota consecutiva do Timão. Mas tá falando o Jadson depois da derrota do Corinthians para o São Bento lá na Arena, vamos ouvi-lo. Os passes errados, né? O diagnóstico lá em Santo André foi falta de concentração. O diagnóstico de hoje é o mesmo? Ou você tem alguma outra justificativa, alguma outra explicação para o desempenho um pouco abaixo do Corinthians? Não, acho que é falta de um pouco de tudo, né? Acho que a nossa equipe, na hora de ter tranquilidade, estava acelerando um pouco o jogo e não está ficando com a bola no pé. E isso aí fica nesse bate e volta, dando contra-ataque para as outras equipes. A gente tem que tentar corrigir isso aí o mais rápido possível. Jadson, a segunda derrota consecutiva, a terceira no Campeonato Paulista. O torcedor pode ficar preocupado ou não? Olha, a gente está trabalhando sério. Acho que a gente nunca entra para perder. Acho que o resultado negativo faz parte do futebol. Mas a gente não pode se acomodar quando acontece isso daí. A gente tem que chegar e tentar melhorar no que a gente vem errando para conseguir as vitórias. O time, quando vai mal, a gente costuma olhar, né, às vezes buscar culpados, entre aspas.
Você e o Rodriguinho hoje, sem um 9 ali na frente, né, pelo jeito que o time está desenhado, vocês ganham mais importância também. Você concorda com isso? Que o time, vocês acabam sobrecarregados, vocês dois, justamente por conta do jeito de jogar? Eu acho que a nossa equipe tem jogadores de qualidade, mas na hora que a gente pega a bola, a gente tem que jogar um pouco mais para frente, mais vertical, né? Então, às vezes eu e o Rodriguinho a gente acaba jogando, né, mais para frente, mas eu acho que a equipe toda tem que buscar essa bola para frente ali para a gente tentar furar esses bloqueios que a gente vai ter durante o campeonato. Então, eu acho que o importante é todos aí estarem concentrados para poder fazer uma boa partida e conseguir as vitórias novamente. Mas o Corinthians perdeu no Campeonato Paulista 1-0 para o São Bento. Vamos ver a palavra do goleiro Cássio. Acho que nós temos que se preocupar também. Acho que a gente não vem conseguindo os resultados positivos. Tem que continuar trabalhando, esforçando, dedicando aí para a gente voltar ao caminho das vitórias. E acho que com trabalho e dedicação para a gente na próxima partida buscar os 3 pontos. Cássio, eu queria que você falasse um pouco sobre os erros de passe, né? Mais uma vez foi identificado isso como talvez um fator preponderante. Isso ainda se deve a início de trabalho, mudança de esquema, novas peças, concentração, enfim, dá para ter já um diagnóstico? Olha, acho que isso é uma parte coletiva. Eu acho que às vezes a gente tem errado alguns passes excessivamente. Hoje a gente acabou errando, acho que o primeiro tempo foi muito ruim, muito abaixo, a gente teve um pouco desorganizado. O segundo tempo até teve mais volume, mas acho que pegamos uma equipe que também que era organizada, é uma equipe que vai disputar uma Série B, é uma equipe que tem jogadores qualificados, mas eu acho que em casa nós temos que nos impor e sempre buscar os 3 pontos. Infelizmente tomamos o gol, não conseguimos manter o ritmo, criar oportunidades e sermos derrotados, mas lógico que a gente está chateado, tem que trabalhar, temos que se reerguer novamente. Já vemos 2 derrotas seguidas, a gente sabe quando o time vem perdendo aqui, a pressão vai aumentando e eu acho que vamos trabalhar forte, tentar acertar os erros para no jogo de segunda-feira a gente buscar as vitórias novamente. Cássio, mais uma vez o time tomando gol de bola parada, né? E a defesa até aqui em 2018 não é uma coisa que tem convencido tanto enquanto outros anos. Você que é um cara que está acumulando títulos, troféus com o Corinthians, como é que você está vendo esse momento defensivo do time? Como é que você está vendo esses gols de bolas paradas? Quando o time estava bem, a defesa não quer se dizer só a linha defensiva. Acho que precisa de todo mundo para ajudar, né? Quando a gente vinha sem tomar gols há muito tempo, a gente sempre enalteceu que a gente era menos vazada por conta de todo mundo. Então acho que nós temos que trabalhar. A gente vem trabalhando e não adianta, acho que não tem muito o que falar quando a gente se perde, a gente tem que trabalhar, tentar corrigir os erros. A gente vem conversando que nós temos que melhorar, temos que evoluir, tem um ano com muitas competições e a gente sabe que aqui a vitória traz confiança e o ano é bem longo e vamos em busca da vitória na segunda-feira. Você acha que o Carille acerta ao dizer não por Atlético Mineiro? Para vocês que são comandados por ele, é uma boa a permanência dele, a sequência do trabalho? Eu não sei direito como é que foi, eu acho que ele está muito feliz aqui, é vitorioso, eu acredito que não é porque a gente perdeu 2 partidas que vai ser um ano ruim. Tenho total certeza que a gente vai ter um ano muito bom. Acho que quando a gente perde, sempre tem que tirar proveito do que a gente está errando, do que a gente está melhorando. E eu acho que nós somos muito conscientes sobre isso, que a gente sabe que está um pouquinho abaixo, está devendo um pouquinho, mas num contexto geral. Então eu acho que, lógico, que ele acertou, até pelo que ele conseguiu fazer com o time no ano passado. Tenho certeza que nós vamos voltar às vitórias o mais rápido possível e ter um grande ano. Goleiro Cássio, depois da derrota do Corinthians, segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista, uma para o Santo André e essa noite para o São Bento, 1-0. Quero saber do Rodrigo Bueno se já começa de alguma forma a preocupar essa situação do Corinthians. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lan. Boa noite, torcedor Fox Sports. Eu acho que preocupa sim. Tem algumas coisas que a gente já pode analisar com um pouco mais de firmeza. Um problema que a gente já sabia que o Corinthians teria, que é a reposição do Jô. O Corinthians não encaixou ainda um centroavante. Saiu o Casinha, entrou o Júnior Dutra, tem atuado como centroavante, como um falso 9, ele joga como centroavante, mas não tem resolvido. E inclusive na bola parada defensiva, o Jô, que era muito alto, ajudava a tirar algumas bolas, cruzamentos
Mais uma vez, o Corinthians é vencido em lance de bola parada, em lance de bola jogada da sua área. O Corinthians, que tinha, né, a fama de melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ou do futebol brasileiro, enfrentou um time que está mais organizado, essa é a realidade. O São Bento é um time cujo goleiro Rodrigo Viana, em 5 partidas desse Campeonato Paulista, tomou apenas 1 gol. Então, uma defesa mais confiável do São Bento, um time que venceu o São Paulo na sua estreia. E a gente vai ver agora no detalhe esse gol de bola parada, mais um que o Corinthians sofre por cima. Posicionamento, o Corinthians faz uma marcação mista, parte individual, parte por zona. Quem estava marcando o João Paulo, o jogador que fez o gol do São Bento, era o Rodriguinho. Ali está sendo iluminado no começo. O Rodriguinho para na jogada, não acompanha o jogador do São Bento e ele parte para a bola, para atacar a bola. E aí ele entra num espaço entre 2 jogadores que não são muito altos, o Gabriel e exatamente o Júnior Dutra. Vamos imaginar que tivesse o Jô ali no lugar do Júnior Dutra, que é mais alto. O Jô poderia interceptar essa bola. Então o Rodriguinho falha, porque o jogador que ele deveria acompanhar, ou pelo menos dificultar a ação, o Rodriguinho não faz isso. E não foi o único lance. Um lance 2, 3 minutos depois, um outro escanteio, bola cruzada, a cena quase se repetiu. E a gente viu o Gabriel baixinho, tentando atacar a bola, não conseguiu. O Júnior Dutra ficou meio perdido, quando foi para a bola também foi superado. E o João Paulo acabou fazendo esse gol, o gol da vitória em cima do Corinthians. Então, algo que o Carille, que é um especialista em defesa, vai ter que observar para o Corinthians parar de tomar esse tipo de gol. O Corinthians ainda dificulta muito a ação do adversário, é difícil penetrar ainda na área do Corinthians, mas essas bolas lançadas para a área, o torcedor corintiano já sabe que tem sido um perigo, especialmente nesse começo de temporada. Quem está falando agora, então, depois dessa derrota do Corinthians, é o zagueiro Henrique, que estreou há pouco no Timão. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente veio com atrás do resultado. São Bento, acho que se defendeu muito bem, né? Cortou nossas linhas de passe, nos dificultou bastante a nossa movimentação. Então, acho que a gente sai daqui hoje triste, sim, pelo resultado. Você estava no vestiário na partida do último final de semana, né, quando vocês também perderam para o Santo André. E naquela ocasião o diagnóstico foi realmente falta de concentração, né? Por isso muitos passes errados, algumas tomadas de decisão que não foram as melhores. E hoje aconteceu um cenário parecido. Foi o mesmo motivo? Cara, eu acho que, como eu disse, a equipe do São Bento dificultou muito a nossa linha de passe. A equipe se movimentou, né? Tentou, buscou. E não conseguimos, né? Eu acho que isso são coisas que a gente pode acertar, né? E para que a gente possa no próximo jogo corrigir isso aí e conseguir a vitória. O Henrique, queria que você falasse um pouco da reação de vocês, né? Porque às vezes entre vocês jogadores a conversa é até diferente do que com o técnico, com a gente, assim, vocês admitem algumas coisas que talvez publicamente não sejam necessárias. E a conversa, pelo menos que eu vejo aqui, é que vocês estão dizendo, não, a gente precisa melhorar, a gente não está jogando como a gente poderia, a gente está errando muitos passes. Entre vocês, a conversa também é mais ou menos nessa mesma linha, vocês se cobram entre vocês? Claro, mas dentro do vestiário existe uma cobrança, sim, porque sabe que a gente pode melhorar, sim. Então dentro a gente cobra um outro para que a gente possa acertar, né? E como eu disse, a gente melhorar na consequência dos próximos jogos, né? Então acho que já está foi o 7º jogo, acho que tem muita coisa que a gente precisa acertar e melhorar para que a gente consiga as vitórias. Henrique, como é que você avalia a sua estreia? Esquecendo o resultado um pouco, tá? A sua estreia, como que se sentiu em campo, aqui na arena, com a camisa do Corinthians? Cara, em casa, a gente tem aquele frio na barriga, né? Aquela ansiedade de poder entrar em campo, de poder estrear, né? Para mim foi importante, então muito feliz pela essa estreia, não como o resultado que a gente queria, mas a gente vai trabalhar, vai se concentrar mais para que a gente consiga no próximo jogo uma vitória.